Chegou a hora de mais um Coletiva Tendências, um programa com o apoio de WTAG. Resultados reais, Digital First. Coletiva Tendências. Coletiva Tendências no ar, o podcast de Coletiva.net que traz as tendências das áreas de comunicação e também do marketing. Aqui é a Patrícia Lapuente e neste episódio vou conversar com a Giovana Alvarenga e também com o Fernando Pullman sobre as novas formas de se fazer propaganda nos conteúdos de vídeo. A dupla comanda a Quentos e Circo, uma empresa de produção audiovisual multiplataforma. Lembrando sempre que este podcast tem edição e pós-produção da Padrinho Conteúdo e que vocês podem acessar as redes do selo Tendências pelo @Revista Tendências, assim como as redes de Coletiva.net. Estamos no Facebook e no Instagram com conteúdos bem bacanas. Não deixem de conferir. Bom, Fernando e Giovana, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Coletiva Tendências. Tudo bom, Paty? Nós que agradecemos o convite, a gente adora estar com vocês aqui. Tudo bom, Paty? É sempre um prazer mesmo estar com vocês como parceiros. Coisa boa. Bom, para a gente começar então a nossa conversa, eu gostaria de pedir para vocês recordarem um pouquinho em como o anúncio publicitário era empregado lá nos anos 90, início dos anos 2000, e diante disso, quais são as principais diferenças para o que a gente vê atualmente em relação aos vídeos. O que você via na publicidade lá nos anos 90 é muito parecido com o que você vê hoje ainda, tá? Vou ser bem sincero contigo, eu não acho que tenha tido uma grande modificação na publicidade em si. Eu acho que essa modificação aconteceu muito mais na forma com que a marca passou a entender que precisava chegar no seu público-alvo e junto com a questão das condições tecnológicas que foram se desenvolvendo e criando um novo cenário para que ela pudesse chegar de forma diferente hoje. A publicidade nos anos 90, ela era uma publicidade com um tempo, né, programado, com espaços dentro da grade de televisão, com espaço dentro da mídia de rua, com espaço dentro do jornal, né? Tu comprava ali um rouba-página ou um anúncio de 3 colunas, alguma coisa assim, né? A publicidade, ela sempre teve uma delimitação física nela, seja no impresso ou uma delimitação de tempo quando ela estava na televisão, né, ou em algum formato audiovisual. No decorrer dos anos, né, até agora, nós estamos falando hoje em 2020, eu acho que a principal mudança foi esse poder se libertar disso. Tu poder construir conteúdo junto com a tua marca e, a partir daí, poder ter liberdade de não ficar bitolado por um espaço ou por um tempo. Isso é um fator. O segundo fator é o seguinte: nos anos 90, as marcas elas dependiam de alguém que gerasse conteúdo para que elas entrassem como apoiadoras desse conteúdo, né? Elas assinassem esse conteúdo. Então, tu tinha lá um jornal, ou uma TV, ou uma rádio que produzisse esse conteúdo sem interferência nenhuma da marca, e a marca entendia qual era o conteúdo que se associava mais a si e ao seu público-alvo e colocava o seu nome ali, como assinando, né? Hoje, a marca se deu conta que ela não precisa mais que alguém faça o conteúdo para ela. Ela pode fazer seu conteúdo. Ela pode ser a fonte desse conteúdo. Ela continua precisando da janela, do espaço no jornal, do espaço no site, do espaço no Face ou no YouTube, na plataforma digital, aonde for. Mas ela pode ser o seu próprio formador de conteúdo. Ela pode ser a fonte de conteúdo para o seu público-alvo. E eu acho que quando as marcas descobriram isso, elas passaram a entender que elas podiam se vender de maneira diferente para o seu público. Complementando essa fala do Fê, o que eu vejo de diferente, né, é a questão da tecnologia. Eu acho que toda essa questão da liberdade, dessa questão da marca visualizar, acontece porque, pelo menos na minha opinião, é a questão da internet. A internet, com esse movimento que vem acontecendo e a partir aí dos anos 90, né, ela proporcionou, vamos dizer assim, uma janela para o público, né, para o espectador, para a interatividade,
para conversa, para resposta, que até então o formato estabelecido de mídia, de publicidade, não tinha essa conversa. Então, todo esse contexto que o Fê trouxe, que eu concordo 100%, complemento com essa questão desse movimento da internet, que trouxe voz, né? Trouxe essa questão do consumidor ir lá conversar, e aí alerta, né? Desperta, liga um botãozinho de alerta para as marcas. Poxa, né? Vamos escutar o que está acontecendo aí, o que estão falando do nosso produto. E esse movimento de formatos de publicidade acabam sentindo, né, essa necessidade de mudança, de agregar outros tipos de publicidade. Como o Fê comentou lá, dizendo que a gente fala muito mais nessa questão de publicidade como consumidor, né? E isso já é um exemplo desse movimento, porque há Quentos a gente não tem publicitários na raiz, né, no DNA. Eu venho do jornalismo, o Fê vem dos negócios, dos eventos, do planejamento, mas a essência de publicidade não é o nosso DNA, né? A gente vem trazer aí esse complemento de conteúdo relevante agregado à marca. Então, existe todo um movimento no mercado da comunicação, na sociedade, na questão comportamental, que influencia diretamente nessa produção de mídia, né? Nessa produção de conteúdo e como as marcas hoje precisam se comunicar com o seu público-alvo. Bom, quando a gente conversou lá na revista, vocês trouxeram 2 exemplos bem práticos para distinguir a questão do conteúdo inserido daquilo que se faz em reality shows como MasterChef ou Big Brother Brasil. Quais são esses tipos de conteúdo que se produz para a televisão, para os vídeos? Quais são as diferenças? Para explicar realmente como é que é. Assim, conteúdo inserido, ou melhor, o merchan, ele acontece da seguinte maneira. Tu cria uma situação para que aquele produto esteja ali e ele seja o produto principal daquela ação, né? Se é uma novela, vem 2 pessoas conversando na rua, uma olha para a outra e diz assim, eu preciso sacar dinheiro. Daí ela atravessa e entra dentro de um banco 24 horas de alguma marca de banco famosa. Quer dizer, aquela cena foi criada só para entregar aquele merchan. Quando a gente fala em utilizar o produto realmente para dentro de uma cena de forma orgânica, é quando esse produto ele faz parte da cena, não obrigatoriamente sendo o destaque principal, né? Por exemplo, quando tu faz um vídeo de uma receita de bolo e utiliza a forma X, tu não fez todo o vídeo só para utilizar a forma. O intuito do vídeo é ensinar a receita. A forma faz parte dessa receita. Seria mais ou menos essa diferença. E em relação a esses formatos, aí eu vou trazer um exemplo, como mesmo falou na prática, né? Que é o nosso canal que nós temos, a gente já atende a Sanremo desde 2015, né, Fê? Isso. Então, a gente já trabalha o canal lá no YouTube e, por coincidência, é uma marca que ela não tem o comportamento, nunca teve o comportamento de investir em mídia. Então, até para fazer seria bem interessante se tivesse, né? Se a gente tivesse um case também da Sanremo de VT, de publicidade, de formatos diferentes. Mas, enfim, o que nós temos lá é onde a gente entende o que o público quer assistir, né? O público que consome os produtos da Sanremo, e nós entregamos, a gente ensina, né? Teoricamente, a gente traz o produto da Sanremo como solução para o dia a dia da consumidora, né? E aí a gente vai por vários temas, seja gastronomia, seja organização, seja faça você mesmo, né? Algo mais artesanato, assim, mais manual. Então, esses formatos que a gente usa, ele tem o mesmo foco. É trazer relevância, ou entretenimento, ou informação, que agrega informação e conhecimento para o público que a gente pretende trabalhar, né? Caso dependendo da marca, né? Tem que ver a atuação da marca também. Então, os formatos, eu acho que seria isso, Paty. Eles não têm tanta diferença. Até para televisão, quando a gente vai fazer a gente não fez, né? Mas, enfim, o que a gente estuda e observa e consome é de uma telenovela, por exemplo. Quando tem um produto inserido... Teve agora nessa novela dos bolos lá, que teve
a teleentrega do iFood, né? Claro que depois ficou massivo, assim, ficou demais, na minha opinião. Mas ele trouxe o conteúdo da rotina das pessoas, que é o que a gente faz, né? A gente não deixa de falar o nome das marcas, ou quando a gente vai pedir uma pizza, quando a gente vai comprar uma roupa, quando a gente vai vai comprar qualquer produto. A gente fala das marcas, o mundo é esse. E chegou um momento, né, no tempo atrás, lá, antes de vir toda essa função do digital, que era proibido falar marca mais por uma questão comercial. A marca tinha que pagar para aparecer naquele produto, naquele telejornal, no intervalo do telejornal, dentro do merchan de uma novela, de um programa de auditório, se pagava para isso. Mas o natural é que sim, todos nós aqui falamos em marcas, né? Então, esses formatos, eles podem ser aplicados em qualquer, na minha opinião, produto audiovisual, seja televisivo, seja digital, né? Enfim, a gente tem várias janelas aí, várias possibilidades. O que é muito importante é que a gente consiga entender o porquê que isso aconteceu. Essa novela ela foi uma novela bem importante para a gente conseguir entender esse fenômeno, né? Tinha lá, então, a Vivi Guedes, que era a blogueira, e em cima da questão da Vivi Guedes apareceram vários produtos inseridos, né? Vários merchans ali. Apareceu a questão da Fiat com a Toro, apareceu a questão da Maria da Paz, depois com a questão do iFood, apareceu o personagem do Caio Castro com a TIM. Mas por que isso começa a acontecer? Porque as pessoas não assistem mais comercial. Antigamente, a TIM ia lá e comprava um comercial de 30 segundos e eu era obrigado a assistir aquele comercial, porque eu estava assistindo a novela, dava um intervalo na novela, eu assistia aquele comercial e esperava voltar ao próximo bloco da novela. Hoje a gente tem 2 pepinos para isso, tá? Para quem pensa no comercial, que não é o nosso caso. Primeiro, tu tem hoje 240, 130, no mínimo 46 ou 47 canais para tu assistir. Então, quando dá o comercial de um canal, normalmente tu pega o controle e vai lá e troca de canal. Segundo, tu tá com no mínimo mais uma tela na tua mão, quando tu não tá com 2. Tem gente que assiste televisão com um notebook e com um celular na mão. Tem gente que assiste televisão com no mínimo um celular. Então, deu o intervalo da novela, o cara baixa a cabeça, vai pro celular e vai comentar a novela na rede social. E ele acaba não assistindo o comercial. Um dos grandes embates que existe hoje é entre a galera que faz conteúdo e a galera que faz publicidade. É que os caras dizem, mas vocês dizem que ninguém assiste televisão, mas tu vai olhar, tem uma audiência gigante. Tem uma audiência gigante. A novela, não o comercial. É preciso que você faça alguns distanciamentos, se distingua algumas coisas para a conversa não perder o foco. Então, assim, por que hoje as coisas vão muito além do merchan, né? Que, se não me engano, era esse o título da matéria. Porque tu precisa cercar o teu público-alvo por várias plataformas. Tu precisa chegar nele de várias formas. Se tu chegar só querendo entregar comercialmente o teu produto, é muito mais difícil de tu engajar ele na tua marca. Tu precisa efetivamente criar uma relação, criar laços. E o que cria laço não é comercial. Não é eu te dizendo que se tu comprar o presão da Claro, tu vai falar melhor, que vai criar um laço contigo. O que vai criar um laço contigo é se a Claro for lá e fizer uma websérie falando sobre comunicação, sobre a história da comunicação e não sei o que e tal, e bancar isso, né? Isso é que vai fazer com que tu comece a ter uma relação diferente com a marca. É preciso ter uma nova forma de conquista. Antigamente, a marca ia lá e era inserida dentro da tua casa através da televisão, do jornal, da revista. Hoje, existem milhares de janelas. E tu, como consumidor, vai escolher qual é a janela que mais te provém em momentos específicos. Deixa eu só fazer uma consideração em cima da minha fala lá, para não fique mal entendido. Quando eu falei lá que antes as marcas tinham que pagar para aparecer, na realidade elas continuam pagando, né? Para ser inserida no roteiro, mas o olhar da produção, da criação, da programação era completamente diferente. Era proibido ter algo pago que interferisse na dinâmica daquele roteiro, né, seja da telenovela
ou de algum outro programa voltado para o entretenimento, né? Não no jornalismo, claro. Mas, ou seja, as marcas continuam pagando. O que eu quis falar é que antes existia muito essa distância, esse distanciamento entre comercial e conteúdo, né? E programação aí nos veículos. E agora a marca veio para dentro, né, do conteúdo. É permitido. Isso mesmo que seja de forma comercial. E para deixar bem claro, tá, Paty, não vai nenhuma crítica a isso, tá? Muito pelo contrário, eu e a Gi, a gente até comentava aqui, a gente ficava muito feliz quando isso acontecia. Embora não seja a nossa praia, embora a gente não faça isso, que a gente não faz nada que seja comercial nesse sentido, né, no sentido de publicidade mesmo, mas é uma evolução, entendeu? As marcas, é uma prova de que as marcas e os veículos estão entendendo que o break comercial já não é mais suficiente, que precisa estar fora do break comercial, né? E os grandes veículos, todos eles hoje já criaram grandes departamentos para pensar justamente nesse novo formato e em como vão fazer coisas híbridas, né, para que eles possam continuar faturando, mas para que as marcas tenham mais retorno. Uhum. Bom, lembrando a vocês que este é o podcast de Coletiva Tendências, hoje com a temática sobre as novas formas de se fazer publicidade e propaganda nos conteúdos de vídeo. Quem está falando comigo sobre isso é a dupla que comanda a Quentos e Circo, Giovanna Alvarenga e Fernando Puma. Falando agora sobre conteúdo, quais são os cases que vocês podem trazer para a gente, explicar um pouquinho sobre o que é que vocês fazem na prática? A Quentos é uma agência de conteúdo audiovisual focado em estratégia, tá? Para YouTube. O que a gente faz é tentar entender o que o público-alvo do nosso cliente está assistindo nas plataformas de vídeo e, a partir daí, a gente tentar achar conteúdos dentro dessa mesma linha e inserir a marca do nosso cliente lá dentro sem que isso se torne uma coisa comercial. Então, o desafio é esse, é eu entrar para dentro da tua vida porque tu precisa, porque tu quer me assistir, porque tu quer me assistir porque tu precisa do que eu estou te entregando em termos de conhecimento, ou porque tu quer te emocionar com aquilo que eu estou fazendo, ou porque tu quer te divertir com aquilo que eu estou fazendo. Eu acho que existem alguns cases muito importantes no Brasil aí em termos de conteúdo. O principal case, eu vou citar aqui, mas vou deixar a Gi falar um pouco sobre ele. Eu acho que é o Magazine Luiza, né? Eu acho que hoje a Magazine Luiza não é nosso, infelizmente, queria muito que fosse. Eu acho que hoje é o grande case de conteúdo do Brasil. No YouTube, né? Isso. Magalu. E a gente segue essa referência, vamos dizer assim, em termos de YouTube, tá? Que é o nosso carro-chefe aqui na Quentos, né? É pensar conteúdo, gerenciamento de canais e planejamento para essa nova plataforma aí digital, como as marcas devem conversar, né, com seu público lá no YouTube. Então, o Magalu não é nosso, mas é um case que nos inspira muito. E a gente segue o mesmo formato para Sanremo, que é o nosso cliente que já está há 5 anos construindo o canal dele. A gente tem um retorno muito bacana, não só das pessoas que estão lá, que são espectadoras dos nossos vídeos, né, são consumidoras dos produtos da Sanremo, mas também do próprio cliente, e ele sente esse resultado também no ponto de venda dele. Claro que é todo um processo de construção. Quando a gente fala em conteúdo, a venda, ela não é o foco imediato, né, do produto, e sim criar todo um contexto para aquele determinado produto que a gente está mostrando no vídeo, e a longo prazo, né, com estratégia, enfim, com entendimento de pontos de venda, a gente consegue sim chegar no objetivo final de qualquer empresa, né, de qualquer marca que é vender o seu produto. Então, a gente tem esse case que a plaquinha já está chegando, né? Já estamos lá com mais de 100 mil inscritos no canal, 120 mil inscritos no canal, onde os comentários nos trazem muito, além do número, né? Além daquele número de visualização e do inscrito, que é muito importante para a nossa análise, é o comentário que tem em cada vídeo dos consumidores. Muitos deles nem conheciam Sanremo, por mais que a marca seja nacional, mas tem determinadas cidades do Brasil onde não tem um produto, né, em função de apresentação mesmo, né? E então muitos assistem o vídeo e querem comprar aquele produto e perguntam onde compram, né? Aí a gente segue a conversa disponibilizando as lojas online, que são parceiras da Sanremo. Então, esse case para nós aí que a gente vem acompanhando, podem acessar, se inscrever no canal, né, e acompanhar esse conteúdo que a gente está disponibilizando lá. Além disso, a gente teve um canal muito bacana, que foi a Frigelar, onde o público-alvo eram os refrigeristas, né?
e onde a gente ensinava, onde o conteúdo era para ensinar a parte mais técnica de instalação de ar-condicionado, né, dos produtos, que a Frigelar tem uma marca que vende também de parte de equipamentos. Então, a gente trabalha muito nesse formato, né? Canal de YouTube, conteúdo relevante que agregue para as pessoas que estão ali, né? Eu acho que o ponto principal para a gente entender por que Magalu é um case, por que Sanremo é um case dentro do entretenimento, é quando tu pensa que, tipo, o Magalu ele tem vida própria, sabe? O Magalu não depende da televisão, ele não depende de um apresentador, ele não depende de um veículo. Todo mundo sabe o que é o Magalu hoje no Brasil. Claro que não só pelo conteúdo que ele produz, mas por todo um conceito que a marca gerou em torno desse nome Magalu. E para quem não acompanha Magalu no YouTube, na verdade ele é um canal onde eles disponibilizam dicas de como utilizar os produtos que eles mesmos... Tecnologia, mas... que eles mesmos vendem. Então ele acaba se tornando um canal importante no dia a dia do seu público-alvo. Mesmo eu que não comprei no Magazine Luiza, se eu tenho um celular X e eu preciso saber tal coisa do celular, eu entro lá e aparece a Magazine Luiza me dando a dica de como utilizar aquela coisa do celular. Né? Então é isso, então é eu buscando a marca para que a marca resolva um problema para mim. Isso é importante, por isso que acaba se tornando um case. É o mesmo caso da Sanremo. Pessoas assistem a Sanremo porque a Sanremo traz dicas práticas para a vida dela, porque a Sanremo resolve problemas da vida dela. E esse é um dos principais conceitos do conteúdo. É quando tu consegue produzir algo que é tão relevante que, em vez de tu invadir a casa das pessoas, as pessoas vão atrás de ti, as pessoas te buscam. Um dos grandes desafios de quem produz para o YouTube é justamente esse. Porque diferente, vamos dizer, da televisão, que eu sento, ligo a televisão e a publicidade aparece, ou que eu abro o meu celular, abro o meu Facebook e aí aparece a mídia de alguma marca na minha timeline que eu estou olhando porque ela é minha, o YouTube... A pessoa tem que ligar o computador, tem que entrar dentro do YouTube e aí ela tem que procurar o canal para conseguir acessar aquele vídeo. Então, os passos são mais complicados. E aí, quando tu consegue ter 120 mil pessoas que vão lá e se inscrevem e tocam o sininho, dizendo, eu quero que a marca me avise cada vez que ela fizer um conteúdo novo, isso é incrível. Quando tu tem vídeos com milhões de visualizações, ou seja, tu tá levando a marca, tu tá mudando a forma com que as pessoas enxergam a marca. As pessoas passam a enxergar a marca como solução, como uma coisa bacana, e não como alguma coisa invasiva que tá o tempo inteiro tentando vender para eles. É isso, a gente cuida muito no roteiro. A gente diz que todo mundo tem um pote na cozinha que tá parado, né, só enchendo o armário. Então a gente vai lá e traz uma alternativa de uso para aquele pote que não seja no ambiente cozinha, por exemplo. E a gente observou um crescimento muito bacana nesse... E aí eu entro nessa questão que o gancho que o Fê falou sobre solução, né? A gente está lá solucionando algo, trazendo dicas. É que nessa época agora de quarentena, né? De isolamento, o crescimento dos vídeos antigos da Sanremo, assim, foi muito bacana. A curva, porque as pessoas estão em casa querendo organizar os seus ambientes, seu home office, ou também querem aprender a fazer alguma receita. E são os dois conteúdos que a gente tem lá e bem oportunos, vamos dizer, nessa situação que estamos vivendo hoje mais dentro de casa, né? E é importante também entender um outro lado, tá? Que aí é um lado muito mais nosso do que do público. Quando tu começa a produzir conteúdo para esse público e esse público começa a te responder, tu consegue dali extrair dados para mandar para o teu cliente de qual é o perfil do público dele. Então, o produzir conteúdo em grande escala, como a gente faz hoje, ele, além de tudo, além de ser barato, tu ainda tem um retorno do teu público. Então, tu consegue medir coisas que tu acertou, coisas que tu errou, coisas que o teu público quer, tendências, né? A gente vê muito, eu adoro essa garrafa térmica por tal coisa. Eu adoro esse pote porque ele fecha bem. Eu adoro, não sei. Então, o nosso cliente está o tempo inteiro recebendo um feedback do seu público.
que na televisão ele não receberia, porque ele bota o comercial lá, o VT de 15 segundos ou de 30 segundos, o Fernando está assistindo na casa dele, não tem como o Fernando, no momento que saiu o comercial, mandar uma mensagem para Sanremo dizendo: eu recebi a tua garrafa térmica, mas eu não gostei da tampa dela. Não tem como fazer. No vídeo do YouTube, sim. Eu boto o vídeo, o cara vai lá e comenta, entendeu? Então, essa via de duas mãos, ela é tão ou mais interessante para o cliente do que simplesmente ir lá expor o seu produto. A gente está falando muito em relação a canal e agora surgiu uma dúvida. A Sala Online, que é um produto de cabelos, eles têm o canal deles, que eles têm quadros, que é como o Papo Cabelo, que eles levam pessoas com histórias inspiradoras, nem sempre falando sobre cabelo, mas tentando inserir de alguma forma ali, e sobre diversos outros assuntos também eles retratam no canal deles. Mas e quando eles levam esse tipo de conteúdo para o influenciador, para o youtuber? Isso continua sendo um tipo de conteúdo ou há uma diferença? No meu ver, ele continua sendo conteúdo. O conteúdo, no nosso conceito Quentos, o conteúdo é tudo aquilo, é toda a forma de entregar para o público-alvo da marca entretenimento, educação e emoção. Esses três pilares, um dos três, pelo menos, tem que estar ali dentro. Na realidade, dependendo do conteúdo ser pago ou não, ele é conteúdo e está levando informação. Tem uma pequena diferença, né? Daí teria que ser assim, ó. Aí eu acho que não existe uma regra. Aí eu acho que é caso a caso, né? Uma coisa é assim, ó. Uma coisa é uma produção de conteúdo feita pela marca e pelo influenciador. Por exemplo, um banco resolve fazer uma linha de crédito para pessoas classe C. E aí ela pega um influenciador e esse influenciador vai de casa em casa, vai em 6 casas de pessoas da classe C para contar a vida daquelas pessoas e dizer como é que aquela linha de crédito pode ajudar elas. Se tiver toda essa história e tal, isso é entretenimento, isso é conteúdo. Agora, se o influenciador fizer um post no canal dele ou na rede dele dizendo: pessoal, olha aqui, ó, o banco tal lançou uma linha de crédito para a classe C, assim, aproveitem, vão lá e aí é anúncio, entendeu? Então, acho que depende do caso, não sei o que a Gi acha. Eu ia falar justamente isso, que depende dos formatos que está sendo disponibilizado pelo influencer nas suas redes sociais. Então, se é algo mais merchan, né? O que eu acho importante disso tudo é a diferença do papel do influenciador, como ele surgiu, né? O conceito. Dificilmente, tá? E aqui eu não vou dizer 100% porque não é, mas os principais influenciadores, os mais verdadeiros, vamos dizer assim, eles só aceitam fazer anúncio pago nas suas redes sociais se realmente eles acreditarem e gostarem do produto e daquela marca, né? Esse é a principal diferença de quando se contrata um modelo, uma celebridade, um ator, uma atriz para fazer uma publicidade, né? Onde a diferença do influenciador é que a gente já entra num outro assunto que é essa nova onda aí dos influenciadores. Então, no momento que a Giovana, que é influenciadora, ela vai lá e mostra, recebe para falar sobre um determinado produto de cabelo na sua rede social, a Giovana acredita e usa já na vida dela aquele produto. Ou se não usa, ela acabou conhecendo, curtiu, fez bem pro cabelo dela e ela tá divulgando aquele produto para os seus seguidores, para a sua audiência. É um conteúdo pago? Sim. Tem informação ou pode ter entretenimento. Mas aí a gente já entra nessa questão de formatos de influenciadores, né? Mas não é porque é pago que não deixa de ser um conteúdo. Vai depender da linguagem e vai depender exatamente do formato. Os influenciadores e youtubers que a gente trabalha, né? Todos eles seguem essa lógica. Eu só anuncio no meu canal, o youtuber só anuncia no canal dele, ele só aceita parcerias pagas se realmente eles gostam daquela marca, usam aquele produto ou vão usar para poder indicar. Porque, acima de tudo, os influenciadores pensam, né? Eles têm que pensar na sua audiência, porque senão eles vão perder. E a audiência, ela tem um carinho enorme por aquele influenciador, a audiência dele, os seguidores, que eles entendem a questão de conteúdo pago. Isso é incrível, porque quem é seguidor de um determinado youtuber vai dizer, não, ainda bem que a marca... A gente teve experiências incríveis também com a Sanremo, onde a gente contratou para entregar um produto e a pessoa usar o pote numa receita dela, enfim... E é o carinho das seguidoras daquela influenciadora foi incrível. Ai, que bom que a Sanremo ajudou a fulana.
Então, a veracidade, né, essa lealdade, essa afetividade que existe dos seguidores dos influenciadores, isso é muito bacana, que se entende, tem que se comunicar. Nos nossos vídeos lá de Sanremo, todos eles são comunicados por YouTube, que é um anúncio pago. E a maioria deles já tem uma mensagenzinha de 10 segundos antes dizendo que tem produto pago, que é um vídeo pago, né? E mesmo assim, não existe comentário algum negativo em relação a isso, não existe. Então, tudo depende como e quem é o influenciador, né? Na percepção de vocês, analisando tanto o conteúdo inserido quanto esse tipo de conteúdo especialmente para YouTube, vocês acreditam que trazendo o conteúdo de alguma forma é mais assertivo do que simplesmente uma propaganda, por exemplo, na televisão, enfim, um comercial? Acredito que sim, é mais assertivo em relação de se manter uma marca, ela é lembrada como solução, mas eu sou muito da vertente, né, do conceito de que uma mídia é suporte para outra. A questão do conteúdo, ele não exclui a possibilidade da marca estar fazendo mídia, estar fazendo publicidade, inclusive no YouTube Ads, por exemplo. São os anúncios do YouTube, onde tem que se pensar um conteúdo, um vídeo, que fale, que converse, que respeite aquela plataforma, diferente do canal, a criação de conteúdo. Então, assim, um não exclui o outro. O ideal é fazer todas as possibilidades de divulgação, de mídia, de comunicação, de estratégia para uma marca. Agora, se a marca tem que escolher, e aí eu vou falar o que a gente faz aqui na Coentus, a gente tem essa experiência. Muitas vezes, a maioria dos clientes que a gente já passou por nós aqui, pela mão da Coentus, a maioria não faziam televisão, apostaram direto no conteúdo. E como o Fernando disse, se tu for colocar lá na ponta do lápis, ele acaba, para a marca, para o orçamento, sendo mais em conta, mais barato, em função da consistência, do aproveitamento, exatamente, como vai impactar o consumidor. Então, é bem isso. Para mim, um não exclui o outro. O ideal é todos os braços da comunicação, de um planejamento de mídia, né? Um tá inserido o outro. Uma coisa que eu sempre digo pro cliente que nos procura, tá? Normalmente o cliente que nos procura, o primeiro contato sou eu. Eu sempre digo pro cara, tu quer vender mais rápido ou tu quer vender melhor? São duas coisas diferentes. Tu quer vender mais rápido, faz publicidade. Eu tenho um estoque aqui de 20 caixas de caneca e eu preciso vender isso aqui até o mês que vem. Não vem para o conteúdo. Não é o conteúdo que vai vender essas canecas. É a publicidade. É a mídia impressa, é a televisão, é o rádio, é compre, liquidação, oferta, 10 canecas por R$5. É isso que vai fazer tu vender. O que o conteúdo faz? O conteúdo faz tu vender melhor. Te apaixonar por aquela caneca, porque eu vou começar a mostrar uma série de usos para aquela caneca e vai fazer com que tu tenha uma caneca sendo vendida a R$18 e ela passe a ser vendida a R$25 porque tu enxergou mais valor dentro daquela caneca. Então, quando a gente fala sobre o que impacta mais, depende do momento que a marca está, que o público consumidor está. Então, uma coisa que a gente sempre fala para a marca, tu vai estar na internet, tu vai estar de qualquer jeito. Tu só tem que saber se tu é que vai produzir aquele conteúdo ou se alguém vai produzir aquele conteúdo para ti. Se tu produzir o conteúdo, tu vai ter controle sobre ele. Se alguém produzir esse conteúdo, o controle é de quem está produzindo. Então, ter o conteúdo ele é importante para quem quer vender melhor, para quem quer agregar valor à sua marca. A publicidade é muito importante para quem quer vender mais rápido. E não estou dizendo que não dê para tu agregar valor com a publicidade. Claro que dá. A pessoa se encanta por aquilo e vai lá e compra. Mas a principal função da publicidade é vender. É para isso que ela existe, é para te oferecer e para vender. A principal função do conteúdo é criar uma relação com o público-alvo, tornando aquela marca quase que parte da família do seu público consumidor. Em um primeiro momento, como mostrar para o público uma credibilidade, apesar de ter uma marca por trás daquele conteúdo? Tu atacando esses 3 pilares que eu falei. Se eu começar a te entregar vídeo que resolvam problemas da tua vida, ou que te emocionem, ou que te eduquem, tu vai acabar criando relacionamento com aquela marca. Não tem problema nenhum. A gente nunca teve um problema no canal da Sanremo do cara chegar e dizer assim, não, mas isso aqui é um canal de marca. Não assisto vocês, porque vocês são pagos por uma marca X. Nenhum problema.
nem com o Sanremo, nem com o Ortopé, nem com o Frigelar, com o Sesc, nem com nenhuma marca. Nunca teve, porque a gente sempre conseguiu entregar conteúdo acima do produto. É claro que se eu chegar lá e fizer um vídeo, 10 motivos para você comprar o pote da linha Flor. Bom, eu não estou resolvendo o problema da tua vida, eu estou fazendo publicidade. E normalmente é isso que as pessoas fazem no YouTube, por isso que elas não dão certo. Se eu chegar lá e te ensinar a como fazer, como congelar a comida para tu usar durante os 7 dias da tua semana que tu vai estar trabalhando fora, eu estou resolvendo um problema para ti. E aí, quando eu estou resolvendo um problema para ti, não interessa se é uma marca que está resolvendo. Interessa que ali tem um vídeo que resolve um problema para ti, e tu passa a consumi-lo. Essa tua questão, ela é muito distante, graças a Deus, né? Da nossa vida. Da nossa vida. A gente não teve em nenhum caso, assim, porque é a questão da verdade, né? A questão da comunicação, de tu informar de cara que a marca vai fazer esse formato, né, de conteúdo pago, vamos dizer assim. A gente não tem, inclusive, quando a gente chama para o projeto os youtubers, influenciadores, né? Para ampliar o sinal, além do... A gente usa muito essa questão das collabs, né? Então, a gente não fica em cima só do canal da Sanremo, ou Capesberg, enfim. Todos os nossos clientes estão na nossa estratégia chamar os influenciadores, os youtubers, principalmente, que falam com aquele público que interessa para a marca, né? Para a gente ampliar o sinal. E, inclusive, assim, o formato de todos os quais a gente trabalhou, eles são muito honestos com a comunicação que eles fazem nos vídeos que são pagos. Então, essa rejeição, essa negatividade em relação a isso, a gente nunca observou, vai muito de como tu faz, né? Tu faz essa tua estratégia. Para as marcas que desejam apostar nesse tipo de conteúdo, que dicas vocês dão? Nesse momento que a gente está vivendo o digital como o pilar, né, que conecta o público, as pessoas, é ser mais sensível, né? As marcas precisam sair da caixa, né? Todas as marcas que a gente consegue colocar, a gente consegue fazer uma lista com as marcas que estão conseguindo fazer esse trabalho. Ou seja, então tem um mercado gigante, tem as marcas, 90% não estão usando esse formato, né? Ou porque não sabem ou porque são resistentes a surfar nessa onda, que nem disse o Fê. Então, a dica é olhar mais o digital como a plataforma que vai solucionar e que vai conversar com o seu público. São várias etapas aí. Não é assim chegar e já jogar o conteúdo, vou fazer um vídeo. Não, tem que ter estratégia, né? Ela tem que fazer parte do planejamento do marketing dessa marca. As agências de publicidade aí que tem as contas de marcas também tem que fazer parte, esse penso, né? Desde o início, desde a primeira conversa. Então, é ser aberto. É literalmente pular dessa caixa que a gente vive há anos. Então, seria muito isso. É abrir o olhar, ser mais sensível, observar, ver referências do que está sendo feito e se arriscar, né? Buscar essa inovação nessa comunicação e buscar o diálogo, não ter medo do diálogo com o seu público. É uma chave importante também, né? É a marca não ter bastão, né? Não ter o poder da decisão sempre. Sim, né? Tem que direcionar a sua fala, direcionar o seu produto, como ela quer que isso chegue no seu público-alvo, mas ela tem que ceder e tem que abrir mão, né? Esse laço se estabelecer. Em primeiro lugar, tem que entender que conteúdo não é publicidade. Bom, eu acho que a agência de publicidade ela tem que fazer parte ali da concepção da ideia do canal, muito mais porque ela traz o DNA da marca, do que a marca quer vender, mas é isso, tá? Tem que contratar gente que efetivamente saiba fazer conteúdo. São dois mundos completamente diferentes. Elas não podem ser o mesmo... Eles conversam, mas eles não são a mesma pessoa. Segundo, a marca tem que entender que ela precisa ouvir o seu público-alvo e que ela não pode colocar o produto dela como o principal protagonista do seu vídeo. Normalmente, quando a gente começa a produzir conteúdo para cliente, a primeira discussão que a gente tem com o cliente é a seguinte: mas a minha cama está aparecendo pouco, tá? Mas a gente está fazendo um vídeo de como arrumar a cama. Eu não tenho que ficar dizendo que a qualidade do teu móvel é tal. A pessoa não foi lá para assistir isso. Ela foi lá para assistir como é que se arruma uma cama. A tua cama está lá inserida dentro desse contexto.
A pessoa está lá olhando como o teu dormitório é bonito, ela está olhando como o teu colchão é confortável, a cama está bonita, dá vontade da pessoa de dormir naquele dormitório. Mas eu não estou lá vendendo teu quarto, quem vende teu quarto é a publicidade. A publicidade tem que ir lá e dizer, essa cama é feita com a madeira, não sei o que veio da floresta na Europa e bababá. Nós não. Nós temos que ensinar como arrumar a cama. O terceiro é esse, né? Tu ouvir teu público. É bem isso que a gente falou. A marca ela tem que estar aberta para ouvir o que o seu público está demandando. E quarto, tem que ter paciência. Tem que ter paciência, tá? O conteúdo, ele é para sempre. O conteúdo, depois que tu engrena, ele é perene. Ele vai estar sempre lá. As pessoas vão estar sempre buscando, principalmente no YouTube. O YouTube é o segundo maior buscador do mundo. As pessoas vão ao YouTube em busca de soluções, em busca de emoções, em busca de aprender alguma coisa. Então, se tu fizer um vídeo bem feito dentro desses 3 pilares, as pessoas vão achar o teu vídeo para sempre. Tu vai gastar para fazer o vídeo hoje e daqui a 2 anos as pessoas vão continuar assistindo o teu vídeo. Então, o vídeo ele tem que ser atemporal, justamente por esse comportamento, né? E tu tem que ter paciência. Um canal do YouTube, ele não nasce hoje e dali a 2 semanas tu é sucesso. Ele nasce, tu vai produzindo, vai criando, vai entendendo teu público, vai estudando teus gráficos, vai fazendo novo conteúdo, vai entendendo onde tu acertou, vai entendendo onde tu errou. E essa construção, esse diálogo com o teu público vai fazendo com que o teu canal vá crescendo e dali a 6 meses ele já tem um outro tamanho, dali a 1 ano ele já tem outro tamanho e daqui a pouco, quando tu vê, tu tem 100 mil inscritos. E quando a gente fala em 100 mil inscritos, é muita gente. Imagina, a gente tem vídeos da Sanremo com mais de 1 milhão de visualizações, com um watch time da marca durante 8 minutos, vídeos de 12 minutos com watch time de 8 minutos em média, ou seja, tu está expondo a marca do cliente durante 8 minutos para mais de 1 milhão de pessoas no Brasil inteiro. Quanto é que custaria isso em rede nacional numa televisão? Alguns milhões de reais. Então, realmente, assim, a grande vantagem do conteúdo é essa. Quanto mais o tempo vai passando, mais barato vai ficando a mídia que tu produziu, porque ela vai diluindo dentro das pessoas que vão assistindo. O Fernando falou, paciência realmente é importantíssimo. A gente está com um cliente novo, um canal que a gente lançou agora há pouco, que é o Coyote Original Food, uma marca de geleias. Então, a gente consegue fazer bem esse contraponto, né? Essas diferenças de um canal que já está aí há 5 anos, né? Já tem uma vida própria, já tem um posicionamento, já tem um público cativo, e um outro que a gente está construindo. E a gente bate muito nisso, né? Com o cliente, essa questão da paciência, é um trabalho de formiguinha, né? Paralelo a isso, se tem condições, tem que ir sim para uma frente mais agressiva, se tu quer nos números, né? Como o Fernando falou lá durante o papo, é muito o objetivo que tu quer naquele momento com a tua marca. Se tu precisa meta agora, vender, desovar o produto, é uma determinada mídia. Se é um outro processo de construção, aí sim vai para conteúdo, aí sim vai para YouTube, porque a longo prazo o resultado vai ser muito mais qualitativo para tua marca. Tu estabelece uma relação de afetividade com o teu público que depois que tu constrói e consegue consolidar isso, é muito difícil tu quebrar. E isso é muito bacana, porque aí tu acaba tendo teus defensores, né, da marca, que vão estar sempre fazendo essa forma orgânica, né, de vender o seu produto, porque aí uma amiga, uma seguidora já vai indicar aquele produto que ela viu lá no YouTube da influenciadora, né, da youtuber. Mais uma dica, Paty, é a questão de não comparar. A marca ela não pode se comparar com o influenciador. Porque o influenciador tem mais seguidores, o canal X, o canal Y. Não, são trabalhos diferentes, existem as referências que a gente tem que seguir, óbvio, né? Se espelhar e se inspirar. Mas quando a gente vai lançar um canal do YouTube que é de uma marca, o trabalho, a aceitação, ela é mais... a gente nunca teve nenhuma crítica, como a gente já falou. Mas a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, né? Para ir conquistando a confiança, né? Desse público. Então, a marca ela já tem que pensar, por mais que a marca seja a melhor do mundo, ela é uma marca. E a gente tem uma construção aí de publicidade, de mídia, né, de algo invasivo, já de anos atrás. Então, ela tem um início, ele é bem passo a passo, né? A gente tem que fazer o tutorial lá, passo a passo, até conquistar uma projeção, né? E um número relativamente grande de audiência. E uma outra coisa que é importante que o cliente saiba, se dê conta, que a marca se dê conta, que cada marca é uma marca e cada cliente é um cliente, entendeu? A gente senta na frente do cliente e diz, eu queria ser uma Magalu. Não, a Magalu é do Magazine Luiza, ponto, acabou. Ali, né, entendeu?
Tipo, agora vamos entender qual é o nicho que tu trabalha, qual é a resposta que o teu público dá e qual é o produto que a gente vai montar para ti. O conteúdo ainda herda da publicidade esse negócio da fórmula pronta, né? Tipo, não, daí para fazer, então faz o 2 mais 2 é igual a 4, que vai acabar explodindo e vai virar 16. Que legal, então vamos fazer isso. O conteúdo não. O conteúdo é uma relação. O conteúdo ele é orgânico. O conteúdo ele não tem uma mão só. A publicidade é uma coisa que sai daqui para dar certo lá no público e dá muito certo. Não é uma crítica à publicidade, mas ele é uma via de uma mão só. O conteúdo não. O conteúdo ele é uma via de mão dupla. Então não depende só de ti para o conteúdo dar certo. Depende do que tu faz, de como teu público responde e como tu reage àquela resposta do teu público. Então não existe fórmula pronta. Se existissem formas de se construir outras Magalus, a gente teria 10, 12, 14 Magalus no Brasil, porque existem várias empresas com tanta grana quanto o Magazine Luiza para construir isso. E daí, na real, não existe porque cada marca tem o seu público e cada público tem uma resposta. Para a gente finalizar aqui, não é preciso nem então questionar vocês se isso é uma tendência agora para as marcas. O que eu quero perguntar então para vocês em relação às tendências é o que a gente pode esperar, quais são os próximos passos de conteúdo para marcas? A tendência, principalmente nesse meio que a gente vive, nesse mercado que a gente vive de comunicação, ele depende muito da capacidade tecnológica e de outros fatores extra que não são conhecidos nossos para que as coisas aconteçam. Por exemplo, há 2 anos atrás, ninguém diria que seria tendência para a marca patrocinar live, né? E aí acontece o que aconteceu e deu uma junção, porque, na verdade, se o coronavírus tivesse acontecido em 2017, vamos dizer, ou 2016, a gente não teria a quantidade de live que a gente tem, não teria capacidade tecnológica para acontecer a quantidade de live que aconteceu, né? Ou seria um custo tão alto que praticamente viabilizaria 90% das lives que a gente está vendo. Então, acho que existe uma série de fatores. É difícil a gente dizer para onde o conteúdo caminha, porque muito do conteúdo depende da questão tecnológica, né? O conteúdo da forma que a gente faz hoje, por exemplo, uma Quentus, ela só existe hoje não por vontade minha e da Gi, ou não só por necessidade do mercado. Ela existe porque houve um acréscimo tecnológico que acabou gerando um número maior de canais, acabou gerando um número maior de janelas, o que obrigou as marcas a repensarem a sua publicidade, né? E nesse repensar da publicidade, então, o conteúdo surge como uma alternativa. Aí a marca começou a se dar conta que ela podia ser fonte, né, e não precisava ser só patrocinadora, ela podia ser fonte. E a questão tecnológica permitiu que ela fosse fonte, existindo um YouTube, e aí nasce a Quentus. Então, são uma série de fatores que criam os próximos passos. Olhando da forma que a gente está vendo hoje, eu acho que a tendência é que cada vez mais a gente tenha, por influencers famosos, menos post pago e mais conteúdo. Eu acho que é uma tendência as marcas migrarem para o conteúdo, principalmente porque a gente tem uma nova geração saindo nas universidades ligadas ao setor de marketing, assumindo cargos de gerência nas empresas, assumindo cargos de decisão nos grandes grupos, que já são nativos dessas plataformas. Quando a gente começou lá em 2011, há 9 anos atrás, ninguém era nativo da plataforma. Agora essas coisas estão mudando, né? Tu tá tendo youtubers que se tornaram youtubers com 14 anos, há 4, 5 anos atrás, que agora estão ingressando na faculdade, ou alguns que estão saindo da faculdade, alguns que estão assumindo cargos dentro da sua estrutura onde trabalham, e isso vai fazer com que esses caras já tenham uma concepção diferente, já consigam entender a lógica do conteúdo, melhor até do que da lógica da publicidade. Isso vai fazer com que mude. Então, se eu fosse apostar numa tendência, esquecendo a questão tecnológica, a questão de fatores extra palpáveis, eu apostaria de que as marcas vão cada vez mais caminhar para o conteúdo, principalmente por ter agora gente nativa das plataformas de conteúdo em cargos que tomam decisão. Antes da gente encerrar, eu dar tchau para vocês. Vocês têm alguma dica de referência sobre esse assunto para quem se interessou? Algum artigo, podcast, filme, série, livro, enfim?
Para quem quiser entender mais sobre YouTube, a gente faz uma live todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, eu e a Gi, sempre com um convidado desse ecossistema do YouTube, falando sobre as tendências e sobre o YouTube mesmo, sobre o YouTube na prática, né? Sobre o que acontece no YouTube. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o YouTube, pode assistir essas lives da Coembs. A gente está sempre produzindo material no nosso canal do YouTube também, quem quiser ver. Mas eu indicaria o blog do YouTube lá, que fala sobre isso. É difícil a gente dar referência, porque a referência é o mundo que a gente está construindo. É o que a gente está fazendo no dia a dia. São os erros e os acertos meus e da Gi, e dos parceiros, e dos youtubers, e das outras pessoas que constroem a forma como que a gente faz. Porque isso não foi estudado ainda. Talvez daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, existam vários autores sobre comportamento na plataforma, sobre o comportamento do consumidor de conteúdo. Mas hoje ainda não existe porque tudo é muito novo, tudo está acontecendo. Então tá, estamos encerrando mais um Coletiva Tendências. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente que agradece. Muito bom conversar, né? Porque assim a gente vai também, provoca, né? A gente para e pensa muito o que a gente está construindo, assim. Então, obrigada por esse papo, Paty. Obrigada por essa parceria que a gente tem com Coletiva, Coembs. A gente gosta muito, enfim, tudo que vocês fazem, né? O trabalho de referência que a gente acha super importante também, né? Ter todo esse movimento que vocês fazem aqui no mercado gaúcho, né? Fundamental, né? Trazer essas questões. Enfim, obrigada pelo convite mais uma vez e parabéns também pelo trabalho que vocês fazem, né? Atuam aí nessas diferentes mídias. Coisa boa, obrigada também. Bom, estes foram Giovana Alvarenga e Fernando Pullman falando sobre os caminhos para as marcas no audiovisual. Lembrando que este podcast é produzido por Coletiva.net com a edição da Padrinho Conteúdo. E não se esqueçam de acessar nossas redes. Estamos no Instagram e Facebook pelo @Revista Tendências, tudo junto. E para quem desejar saber mais sobre o nosso portal, pode acessá-lo em www.coletiva.net, além de também conferir nossas redes no Facebook, Instagram e Twitter. Até mais, tchau, tchau!